Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês na semana passada, tá? Então a gente falou sobre editorial, inclusive eu coloquei na atividade até o que é editorial e as principais características. Vamos ler então. Editoriais são textos de um jornal em que o conteúdo expressa a opinião da empresa, da direção ou da equipe de redação, sem a obrigação de ter alguma imparcialidade ou objetividade. Geralmente, grandes jornais, reservam um espaço pré-determinado, para os editoriais em 2 ou mais colunas, logo nas primeiras páginas internas. Os boxes, quadros dos editoriais, são normalmente demarcados com uma borda ou tipografia diferente para marcar claramente que aquele texto é opinativo e não informativo. Então, a gente já estudou esse gênero editorial, que é justamente essa questão de dar opinião sobre um fato jornalístico. As características do editorial. Possui intenção de persuadir os leitores. Deixa eu colocar mais para cá. Possui a intenção de persuadir os leitores, esclarecer ou alterar seus pontos de vista, alertar a sociedade e, às vezes, até mobilizá-la. B. Estrutura convencionalmente organizada em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. C. Desenvolvimento estruturado, a partir de exemplificações, comparações, depoimentos, pesquisas, dados estatísticos, citações e retrospectivas históricas. D. Linguagem clara, objetiva e impessoal. Predomínio do padrão culto formal da língua. Verbos em geral no presente do indicativo e na terceira pessoa, do singular. Então, gente, quando eu escrevo um artigo, um editorial, eu tenho que, eu não coloco, eu uso o verbo na terceira pessoa. Quando eu uso o verbo na terceira pessoa, a tendência é que eu seja impessoal, que eu coloque sempre qual é o verbo na terceira pessoa do singular? Ele. Então, eu sempre vou me referir a esse verbo. Então, vamos lá. Vocês já leram esse texto. Para que a correção não fique tão longa, eu não vou ler o texto, tá? Então, eu vou direto lá para as perguntas. Qual a finalidade do texto em estudo? Então, tá aí a resposta. A finalidade de um editorial é o quê? Convencer o leitor, de que medidas preventivas estão sendo tomadas a todo momento, com mudanças constantes entre restrições e liberações para que a população possa dar continuidade em suas vidas de forma segura, sejam elas pessoais, profissionais ou estudantis. Então, ele está falando qual é a finalidade desse texto que vocês leram, que é o de olho no futuro. 2. Qual o fato que gerou o editorial? Então, está perguntando aí o que originou essa escrita desse editorial? Foi o comércio e indústrias. O comércio e indústrias têm sentido o reflexo deste momento de crise de saúde, que afetou diretamente a situação econômica de todos, com demissões e restrições financeiras que se amontou dia a dia. Tudo isso está no texto, viu, gente? Eu já coloquei essas respostas porque eu retirei do texto. Os editoriais são gêneros textuais. Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de grupo de textos. Se está falando dando notícias, está falando sobre reportagens, faz parte de qual grupo de texto? Dos grupos jornalísticos. Número 4. No editorial em estudo, o autor do texto faz uso de argumentos e informações que colaboram para construir sua ideia. Indique alguns desses argumentos apresentados no texto. Medidas preventivas estão sendo tomadas a todo momento com mudanças constantes entre restrições e liberações para que a população possa dar continuidade em suas vidas de forma segura. Então, esse trecho aí eu retirei exatamente do texto. Por que eu coloquei essa chave com 3 pontinhos dentro? Isso quer dizer que tem texto antes disso daí e também ali, e aí eu só coloquei essa parte aí do que eu retirei do texto, né? Então, isso daí são o quê? Argumentos e informações que colaboram para fixar a ideia. Então, são argumentos que o autor utilizou para que essa ideia fique fixa, na cabeça do leitor. Aí tem outro, coloquei 2. Todos os segmentos de trabalho estão se readequando e reaprendendo a garantir sua continuidade no mercado de trabalho, exigindo esforços e confiança de empregados e empregadores. Então, esse texto fala justamente sobre esse período que a gente está passando de se reinventar, e é justamente isso que a gente está fazendo aqui agora também.
Isso daí é outro argumento que o autor utilizou para que dar mais credibilidade ao texto, né, de que todos os segmentos de trabalho estão se readequando e reaprendendo para garantir a continuidade do mercado de trabalho, que é justamente o que nós, professores, e vocês, alunos, estão fazendo, se readequando para continuar estudando. Número 5. Sabe-se que os textos dissertativos argumentativos são construídos a partir de argumentos e de informações que comprovem esses argumentos. Então, ao analisar as frases seguintes retiradas do texto 1, informe se elas correspondem a informação, né, esse I de informação ou O de opinião. O comércio e indústrias têm sido reflexo deste momento de crise de saúde. Isso é uma informação ou é uma opinião do autor? É uma informação, porque realmente é verdade. A incerteza no futuro é uma frequente. Então, a incerteza é o quê? Uma coisa que a gente pensa nela o tempo inteiro. Então, isso daí é uma opinião do autor do texto. Letra C. Um ano que a impressão é não estar sendo visto passar. Um ano que a impressão é não estar sendo visto passar. Então, isso daí também é uma opinião do autor. Letra D. Enquanto não há vacina para proteger a população. Isso aí é uma informação? Sim, porque realmente não há, né? Esse texto foi escrito, né, antes da gente ter... Foi escrito no dia 3, foi publicado no dia 3 de agosto. Então, realmente não se sabe ainda de nenhuma vacina. Letra E. Com medidas de prevenção contra contágio. Isso é uma informação? Sim. O que o governo tem feito? Tomado medidas de prevenção contra o contágio. Então, não é a opinião do autor, é um dado, é um fato. Essa informação aí, gente, também é um fato, porque o fato é aquilo que acontece, está ligado à realidade. E a opinião é aquilo que a gente diz sobre o fato. Pois a esperança e a proteção da saúde são palavras de ordem. Isso daí é a opinião do autor, por isso está um O ali na frente. Sobre o gênero textual editorial, é correto afirmar. Como está a resposta ali, eu já vou falar a resposta para vocês, né? Vamos refletir sobre a resposta. Representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta no momento. Então, sobre o gênero editorial, é correto afirmar o quê? Que o lugar onde está sendo veiculada essa reportagem, ela está vindo com a opinião de quem da empresa com o qual está publicando esse editorial. Texto 2 também eu não vou ler, né, porque vocês já fizeram a leitura para responder. Vou direto para as perguntas. O editorial acima tem qual objetivo? Aí a resposta é: convencer as pessoas que a proposta de retomada das atividades e segmentos pelos secretários municipais deve ser analisada. Então, esse é o objetivo desse texto. O texto apresenta características, principalmente, gente, como é um texto jornalístico, o que o texto jornalístico ele apresenta, né? Quais são as características dos textos jornalísticos? São os argumentos. É levantar argumentos para que as pessoas possam ler, né, e para que o leitor se identifique com aqueles argumentos ali. Então, o texto apresenta características principalmente argumentativas. Número 9. No editorial em estudo, o autor do texto faz uso de argumentos e informações que colaboram para construir sua ideia. Indica alguns argumentos apresentados no texto. Então, gente, esse daí é retirado exatamente do texto. Então, tá lá. Por outro lado, trouxe um panorama a ser levado em consideração dentro das sinalizações científicas e do monitoramento de especialistas. Tomar como base os principais indicadores referentes à doença em Belo Horizonte. Não é de hoje que o número médio de transmissão por infectado é inferior a 1. É a meta no que diz respeito à curva de contágio pelo novo coronavírus. O prazo exato não depende apenas da prefeitura ou do sistema de saúde, mas de todos. Então, os argumentos do texto, eles são fatos, porque eles argumentam de acordo com as informações reais, não são opiniões da empresa que está publicando o texto. São informações. Número 10. No editorial em estudo, que fundamenta o autor do texto faz para construir a defesa da tese?
Indique a alternativa que apresenta a estratégia argumentativa encontrada no texto. Gente, o que é tese? Tese é a estratégia, é os argumentos, né? É a junção de todos os argumentos que o autor utiliza, né? Que é a empresa, no caso, que publica esse edital, e utiliza para convencer o leitor daquela informação, né? Daquela reportagem. Então, indique a alternativa que apresenta as estratégias argumentativas encontradas no texto. Então, a resposta aí são os dados informativos. Então, são os fatos que há nesse editorial que fazem com que ele construa, né, a defesa da tese deles. Quais são as principais características do gênero editorial? Então, essas principais características do gênero editorial é um texto informativo, né, que tem função de informar, expressa uma opinião, a linguagem é formal, né, não tem palavras erradas, não tem palavras não tem gírias, não tem nenhum tipo de palavra dessa, a linguagem é formal. A linguagem, além de formal, ela é clara, né, para que todos os leitores possam entender, e objetiva. Então, a resposta correta aí é a letra B. Para escrever um editorial, o autor precisa falar sobre uma realidade polêmica. Então, gente, quando eu vou dar a minha opinião sobre, né, eu sou escritora de um jornal. E sobre o que eu preciso falar para que as pessoas tenham interesse naquilo ali? Polêmicas, né? Então, é por isso que a resposta é essa daí, falar sobre uma realidade polêmica. É isso, acabamos. Então, até a próxima aula, tá, pessoal?